Eu vi ela entrando, agora eu não sei se ela continua aí. Ah! Apareceu. Bom dia, gente. Bom Bom dia, dia. tá? Bom Como dia. é que vocês estão? Bem. Tudo tranquilo. Bem? Que Estou bom. vivo aqui. Prazer, Prazer. Watanabe. Pois então, Paty sugeriu que eu iniciasse a apresentação de hoje com a música que é um clássico da música brasileira, né? Que é Asa Branca, do nosso mestre Luiz Gonzaga. E aí eu vou fazer uma versão na viola caipira. Eu estou um pouco assim ansiosa porque eu não toco profissionalmente como meu primo. Ontem ele deu um show, né? Vocês puderam ver. Mas eu vou tentar ver se eu consigo fazer um pouquinho de música para vocês, tá bom? Vamos lá. Tá bom, vai lá. Foi uma Uhul! versão bem curtinha, a Paty pediu para que fizessem 2 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa versão. Posso fazer um comentário? Rapidinho. Sim? Muito bem, tocou bem. Eu sou daqui do Rio, mas eu nasci num lugar chamado Miguel Pereira. É uma cidade que fica a 130 quilômetros daqui. E o Luiz Gonzaga tinha um sítio lá. E eu sou da roça, né? A gente tinha galinha, codorna. Aí teve uma época, deve ter sido 70 e pouco, ele foi lá e viu o ovo de codorna, e aí ele fez uma música que eu nunca mais consegui ver, era sobre o ovo de codorna. Porque o ovo de codorna era o Viagra daquela época, né? Ele começava cantando ovo de codorna, o meu problema ele vai resolver, né? Ah, eu E ele conheço a música. conhece? Eu Conheço. nunca mais vi, mas ele ia lá sempre, todo sábado ele ia lá e comprava ovo de codorna, fazia batida de ovo de codorna e vivia cantando a música. E um dia eu pedi a receita para ele. Falei, como é que é essa batida? Ele falou, você pega uma dúzia de ovo, joga no liquidificador, uma lata de leite condensado e aí completa 1 litro com cachaça, bate tudo. Eu falei, mas pega o ovo e bota no liquidificador com casca? Ele falou, com casca e tudo. Eu falei, caramba, deve ser bom, tem cálcio ali, né? Mas é só uma história. Hoje, deve ter uns 10 anos, perto da casa, a minha mãe continua morando lá, perto da casa lá mora o Daniel Gonzaga, que é o neto dele. Esse ainda não encontrei com ele, já comprei disco dele, mas nunca encontrei com ele. Mas um dia eu vou passar lá para ver. É isso aí, parabéns. Que experiência boa, hein? Poder conviver de pertinho com Ele uma todo pessoa sábado tão lá, 70 e pouco, ele sempre ia lá comprar ovos para fazer batida. Diz ele que era para resolver o problema dele.
Tá certo. Obrigada por compartilhar É? suas experiências. Parabéns. Obrigada. Bom, bom dia então a todos. Eu agradeço em nome da comissão de professora Patrícia, professora Tchelle, a presença de todos aqui no evento com o professor Edson Watanabe, né? Professor Edson Watanabe é professor da UFRJ, né? Possui graduação em Engenharia Eletrônica pela Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Engenharia Elétrica pela COP, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e doutorado em Engenharia Elétrica pelo Tokyo Institute of Technology. Atualmente é professor titular no programa de Engenharia Elétrica da COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em eletrônica de potência aplicada e sistemas de potência, atuando principalmente nos temas de teoria da potência instantânea, filtros ativos, FETs e fontes alternativas de energia, eólica, onda solar, pilhas a combustível. Em 2005 foi admitido na classe de comendador na Ordem Nacional do Mérito Científico. Em 2013 recebeu o IEE PES Nari Hingorani Facts Award e foi eleito membro da Academia Nacional de Engenharia. Em 2015 foi eleito membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Em 2016, recebeu a medalha Amigo da Marinha e foi agraciado com o prêmio Em Rio Personalidades, também do mesmo ano. Em 2017, foi elevado à categoria de Fellow do IEE e recebeu o diploma de honra ao mérito do Consulado Geral do Japão, no Rio de Janeiro, e condecorado com a medalha de mérito Marechal Cordeiro de Farias, da Escola Superior de Guerra. Em abril de 2020, foi condecorado pelo Imperador do Japão com a Ordem do Sol Nascente, Raios de Louro com Laços, uma das maiores honrarias aí, né, professor, dentro das ordens conferidas pelo Imperador do Japão. É um prazer tê-lo conosco, é um prazer poder conhecê-lo, como estou fazendo, e acredito que os nossos alunos também. E o professor Edson hoje irá falar para nós sobre criatividade e inovação na pesquisa. Professor, fique à vontade para fazer uso da palavra. Eu estarei aqui no mudo, qualquer coisa que o senhor precisar, o senhor pode chamar, né? E eu vou estar anotando também perguntas de chat ou qualquer outra informação. Tá bom? Tá bom, muito obrigado. Obrigado aí pelo convite para falar aí para vocês. O combinado era que o currículo ia ser mais resumido, você esticou muito aí, mas... Então, deixa eu compartilhar aqui. Patrícia não me falou que era para ser resumido, não. Ô, Patrícia. Desculpa, Watanabe. É que cara que tinha perguntado sobre os prêmios dele, Rick. Né, isso aí o pessoal acaba rindo. Comendador, que bicho é esse? Aí começa a rir. Não sabe o que é, nem eu sei. Bom, então vamos falar aqui um pouquinho de duas coisas que são cada vez mais importantes. É criatividade, você buscar fazer coisas novas, e inovação. Eu vou pedir para vocês aí, dar um berro aí quando der uns 30 minutos. Mas hoje está difícil aqui, porque eu vi que tem slide para caramba. Eu cortei, mas ainda ficou muita coisa. Bom, vamos lá. Começar, então, a falar de criatividade, né? E, primeiro, nesse bloco de criatividade, eu estou focando mais nas pessoas que vão fazer pesquisa, né? E o que a gente espera das pessoas que escolheram fazer pesquisa, viraram cientista, né? Para isso eu uso uma coisa que eu já tenho usado ou falado mais de 30 anos, que eu me baseio nesse conjunto dos conhecimentos, tá? Esses slides aí que vão aparecer agora são coisas que eu tenho repetido há muito tempo, né? Mas eu digo sempre que eu tenho um conjunto de conhecimento que as coisas que eu sei são óbvias, né? Aprendi, quem descobriu o Brasil, já conheço Caetité, né? Tem várias coisas que eu já sei, tá? Esse é o primeiro. O segundo conjunto
São as coisas que eu não sei, que sei, aprendi, esqueci. Esse aqui não incomoda, pode esquecer. Não serve para nada, né? Aí vem o terceiro conjunto. Esse aqui é mais triste, né? São as coisas que eu sei que não sei. É o terceiro conjunto, tá? Eu uso esse vermelho meio grená, que ele lembra um pouco a ansiedade, tá? Quando você fica com esse conjunto muito grande, muita coisa que você sabe que não sabe, dá nervoso, né? É só imaginar 5 minutos antes da prova, você lembrar que tem um negócio que você sabe que não sabe, né? É aquela agonia, né? E por conta disso, muita gente, principalmente os alunos, coloca isso aqui como o conjunto mais importante. Ele está sempre atento, né, em não deixar isso crescer. O professor deu uma matéria nova aqui, ele vai estudar para jogar para cá, tá? Mas eu digo que está certo. Esse conjunto é muito importante. Mas tem um outro que mais importante ainda. É esse aqui, ó. Esse aqui, quer dizer, eu fiz aqui, vou dar só um risco, tá? Ele não tem limite, é infinito, tá? Por que ele é importante? Porque ali estão as coisas que ainda não foram descobertas, esperando alguém lá descobrir, tá? As grandes invenções estão ali. Bom, como é que a gente deve ter uma postura em relação a esses 4 conjuntos, né? Vamos ver como é que ele funciona. Imagina um curso de graduação, um estágio, né? E aqui eu mudei um pouco. O conjunto, estou chamando aqui, o conjunto das coisas que sabe, eu estou me referindo à comunidade. Quer dizer, todo mundo. Todo mundo sabe que sabe, é um negócio grande aqui, tá? Esse amarelinho aqui é o meu conjunto que sei. Obviamente, quer dizer, se fosse tamanho real, seria um pingo, um ponto, né? Mas professor, né, eu vou comentar isso depois, tem um ego um pouquinho maior, então já deixei ele meio grandinho aqui, tá? Quer dizer, o que eu sei que sei é uma fração do que a comunidade já sabe que sabe, tá? Bom, como é que funciona no ensino de graduação ou quando você vai fazer um estágio, tá? Normalmente, o que a gente faz na universidade ou mesmo na escola, tá? A gente pega conhecimentos já conhecidos, tá? Tá aqui, o professor pega isso aqui, ele estuda e empurra na cabeça do aluno. Normalmente, até uns 3 meses atrás, era aula em sala de aula, tá? Pouca coisa remota, agora possivelmente vai passar a ser muita coisa remota, mas eu estou dando aula de graduação esses dias, eu pego um conjunto de conhecimentos que já estão aqui. Onde é que estão? Estão em livro, às vezes está em artigo, são coisas conhecidas, técnicas conhecidas, e eu empurro na cabeça dos alunos, tá? Eu vou dar um tempo e depois eu vou dar uma prova. Se passar, ótimo. Se não passar, faz de novo. Essa é a técnica, deve ter milênios, né, que é usado, e basicamente serve para ensinar para graduação, para estágio, coisas desse tipo. Agora, imagina um mestrado, né? Vocês aí devem ter iniciação científica, é um pouco parecido, tá? No mestrado, normalmente, o professor lá, o orientador, ele tem um monte de coisa que sabe que não sabe, tá? São os problemas. E, em geral, ele pega alguma desses problemas, passa para o aluno e bota ele para resolver, orienta, ou seja, coisa que sabia que não sabia, ele vai jogar para cá. E depois, quando ele defende a dissertação, aquele problema passa a ser uma coisa que a gente já sabe mais algumas coisas. É normal que nesse processo você crie mais dúvida, ou seja, sempre que você passa alguma coisa para cá, alguma dúvida fica aqui, tá? No mestrado não é esperado, mas seria até desejável que no meio do mestrado a pessoa buscasse alguma coisa que eu nem sei que não sei,
tá? E pegasse isso e jogasse lá, resolveu, tá? Explicou, convenceu. Tá? Isso seria uma grande coisa. E, obviamente, no meio do processo, ele vai descobrindo dúvidas que vão ficando aqui. Né? Em geral, quem escreve uma tese bota lá trabalhos futuros, né? São dúvidas que apareceram durante o trabalho. Né? Uma parte fica aqui, uma parte ele joga para cá. Essa é a que ele vai defender. Tudo bem. E no doutorado, aliás, ainda tem aqui mestrado, né? Isso aqui, em princípio, não vale. Ele, no mestrado, aprender ou descobrir uma coisa que já está descoberta. Isso aqui não vale. Tá? Também tem outra coisa que volta e meia acontece, é o aluno começar sabendo que não sabe, terminar sabendo que não sabe, aí infelizmente não valeu, não. Esse aqui tem que repetir. O mundo é cruel, né? E o doutorado? O doutorado, quando aparece algum doutorando para mim, eu já vou dizendo para ele, ó, você tem que buscar alguma coisa aqui e me apresentar e convencer que isso é bom, jogar ele para cá. Né? Teve uma aluna, acho que foi em 2010, mais ou menos, veio fazer doutorado comigo, ela era do Maranhão. Ela falou, mas professor, tem que me ajudar. Eu falei, não, você tem que achar um negócio que nem eu sei que não sei, tem que ser um treco novo e jogar para cá. Tá? Ela falou, puxa, professor, isso não vai dar, é difícil. Como é que eu faço? Eu falei, não sei, é problema seu. Você que foi fazer o doutorado, veio fazer o doutorado, se vira. Tá? Ontem eu comentei, né, que se eu não fosse professor eu ia ser terrorista, então isso aqui um pouco é terror mesmo, mas é para forçar a pessoa a sair da caixinha, tentar buscar alguma coisa fora da caixa, fora dos problemas que a gente já sabe que não sabe. Óbvio que, em muitos casos, no doutorado a pessoa vai resolver um problema que já sabe que não sabe. Mas o sonho meu, né, de todo mundo, é buscar alguma coisa aqui. E a gente nem sabia que era problema. Tá? E aí você vai lá e resolve. Esses são realmente os que contribuem, assim, mais novidades. Né? Bom, então, resumindo esse pedaço, a gente pode dizer que na graduação, no ensino de um modo geral, ensino médio também, normalmente ensina-se conhecimento já conhecido. O que é isso? São conhecimentos que estão em livros, né? Tá, você vai lá, livros, tem conhecimento em livro, você aproveita, estuda e resume e passa para os alunos. Né? Normalmente é isso. Na pós-graduação, a gente tem o foco de formar pesquisadores. Pesquisadores são aqueles que vão gerar conhecimento, vão produzir mais conhecimento. Então, o objetivo nosso é preparar o aluno para descobrir problemas. Tá? Depois, ele tem que aprender a encontrar soluções, explicações. E aí vem um outro ponto aqui que é muito importante, ele tem que ser ousado, tem que ser criativo. Tá? E tem uma coisa que eu passei a adicionar de um tempo para cá, o aluno de pós-graduação deveria ser indisciplinado. Tá? Mas esse indisciplinado no sentido de ser interdisciplinar, ele não ficar preso a uma disciplina. Tá? Não é fazer bagunça. Tá? É fazer bagunça com conhecimento, usar conhecimento de outras áreas. Né? Ou também deve ser multidisciplinar. Tá? Normalmente, para quem corre atrás de querer publicar artigos, em geral ele faz melhor, é mais fácil, quando você está trabalhando em alguma coisa bem disciplinar, bem num pontinho. Mas tem muita coisa que às vezes precisa de ser interdisciplinar e muitos não fazem isso. Isso aqui é uma coisa muito importante. E no caso do doutorando, né, eu digo que ele tem uma função de dar um susto no orientador. Né? Realmente descobrir uma coisa que nem o orientador sabia,
uma coisa nova e trazer isso e apresentar. Tá? Essa também é uma das coisas que eu falo para os meus alunos. Chega alguém para fazer doutorado e fala assim, olha, eu estou aqui, me dá um susto aí que eu estou esperando. Tá? Traga alguma grande novidade. Bom, muitos anos atrás, eu estava falando desse assunto, e aí quando cheguei nessa altura aqui, né, um aluno é um bicho, de vez em quando fala umas coisas esquisitas, né? Você fala, puxa vida, que raio de pergunta é essa? O aluno me perguntou assim, o que está no conjunto das coisas que nem sabemos que não sabemos? Eu falei, pô, se eu soubesse, né, estava feito. Né? Então, a gente não sabe o que tem lá. Né? As coisas que a gente sabe, eu sei. As coisas que eu sei que não sei, também eu sei. Mas as coisas que eu não sei, que não tem jeito. Tá? Mas aí eu fiquei pensando, falei, não vou arrumar algum exemplo de coisas que saíram de lá. Ou seja, tudo que a gente conhece hoje saiu de lá, né? Saiu desse conjunto. Mas aí eu pensei e acabei chegando aqui num exemplo muito interessante. Tá? Eu escolhi esse sujeito aqui, Isaac Newton, porque num livro que eu estava lendo aí uma vez, tinha lá o nome dos 100 nomes, né, de pessoas que mais contribuíram para a humanidade. E ele estava em primeiro lugar. Tá? O segundo era um árabe, que eu não me lembro o que fez. O terceiro foi Cristo, na lista lá. O sétimo era um chinês que inventou o papel. Tá? Ou seja, o papel foi uma grande invenção. E estava o Newton, o primeiro, né? E diz a lenda, né, que ele ficou famoso por causa da lei da gravitação universal e ele começou a pensar nesse problema. Aqui saiu errado, aqui é 2020, né? Não corrigi. Ele começou a pensar no problema da gravitação. Na verdade, ele começou a pensar num outro problema, muito mais simples, que ele viu uma maçã caindo. Tá? Essa maçã aqui, por acaso, eu peguei emprestado do Programa de Iniciação Científica da PUC do Rio Grande do Sul. Tá? E eu acho que eles se inspiraram no Newton e usam a maçã como símbolo. Tá? A logomarca deles é uma maçãzinha. Mas diz que o Newton viu uma maçã caindo. Tem outros que dizem que caiu na cabeça dele. Tem várias conversas. Ele estava numa fazenda, viu uma maçã caindo. E aí ele achou, pô, esse problema eu tenho que estudar. Tá? Aqui a maçã já caiu. E aí eu volto e meio pergunto para os alunos, poxa vida, quem viu uma maçã caindo, né? Se eu largar, isso aqui vai cair, e parou para pensar, falou, pô, esse problema aí eu preciso de estudar. Né? E eu acho que a maioria, né? Eu chuto que mais de 1 bilhão de pessoas, de humanos, né, já tinham passado pela Terra até 1643 foi o ano que ele nasceu. Ele pensou nisso, foi em 1664. Tá? Bom, então, em 1664, eu chutaria que deve ter passado pela Terra mais de bilhões de seres humanos aí, homens, mulheres, etc., que viram maçã caindo, viram um monte de coisa caindo e achou que, pô, isso cai porque cai, não enche a paciência. Mas ele não, ele, né, fica perguntando, esse fenômeno seria um problema e precisa ser estudado? Vale a pena estudar? Né? Muita gente diria que para maçã não. Mas e se fosse uma jaca? Né? Possivelmente muita gente ia achar que é um problema que a jaca machuca. Né? Mas fica a ideia, o problema. Será que alguém pensaria que estudar uma jaca caindo ou uma maçã caindo é algo importante? Para ele, sim. Para ele era um problema importante. Aí foi estudar. E aí ele começa com uma visão que... Eu botei aqui visão de gênio, mas isso aqui não é tanto, não. Tá? Ele começa com a ideia que maçã cai porque ela é atraída pela terra.
Isso aqui até eu consigo imaginar, né? Tem uma força aqui que atrai a maçã cai. Isso aí é tranquilo, até acho que nós aqui a gente pode dizer que é meio gênio, né? A outra não, a outra visão dele já é mais complicada. Ele chega e diz: a Terra é atraída pela maçã, ou seja, imagina a Terra aqui, ó. A Terra, eu botei esse risco aqui, isso aqui é a Terra. Aí a maçã está puxando a Terra para ela, né? Isso aqui precisa ter muita imaginação. Não é para qualquer um, não. Tá? Essa aqui realmente eu não consigo. Tá? Hoje que já disseram como é que é, eu sei, mas não teria tido isso aqui na mesma idade dele, mesma imaginação. Bom, e aí ele saiu trabalhando nesse assunto, levou uns 10 anos, tá? E chegou na lei da gravitação universal. Tá? Aí para que serve isso? Um monte de coisas. Mas tem algumas curiosidades. Por exemplo, com isso, o pessoal conseguia prever movimento da Lua, rotação da Lua em torno da Terra, tá? Com maior precisão, o movimento da Terra em torno do Sol, o ano ficou mais preciso. E aí a curiosidade é que uma das coisas que o Vaticano contratou foram vários astrônomos para calcular quando é que ia ser a Páscoa. Páscoa é uma desgraça. Todo ano a gente fica querendo saber que dia que vai ser a Páscoa, né, a Semana Santa e o Carnaval. Né? E aí o que o Vaticano fez? O registro que tem é que o domingo de Páscoa é um domingo depois de uma lua cheia na primavera. Mas aí os caras não sabiam. Hoje, com isso aqui, eles calculam direitinho quando é que vai acontecer a lua cheia, a primeira lua cheia na primavera, tá? Aí o primeiro domingo ali vira Páscoa. Aí volta, se não me engano, 40 dias, aí acha o Carnaval, tá? Como a rotação a órbita a rotação da Lua tem um certo número de dias e a rotação da Terra em torno do Sol também tem outro número de dias, esse negócio nunca coincide. Na verdade, não é que nunca coincide, tá? Eu vi um artigo no Matemático, ele mostra que a Páscoa vai cair, vai repetir, ela se repete a cada 530 e poucos anos. Eu acho que eu não vou ver isso, né? Todo ano a Páscoa cai num dia diferente. Isso, para mim, eu nem teria usado essa lei da gravitação para chegar no dia da Páscoa. Eu teria decretado Carnaval 15 de fevereiro e botar a Páscoa no outro dia, porque pelo menos tirava essa confusão. Mas essa é uma das contribuições do Newton. Ele já sabe calcular isso, calcular órbita. Outro dia subiu um foguete, tudo baseado nisso. Né? Um monte de coisas que a gente aprendeu a fazer por causa dessa lei. E o que tem de interessante aqui? É que ele começou isso com 21. Tá? E eu, volta e meia, eu faço recepção aí dos alunos nossos e eu vejo que o pessoal fica meio preocupado, né? Porque o Newton teve uma brilhante ideia para a vida dele, né? Com 21. Então, às vezes eu fico imaginando que os alunos nossos que chegam, são formados 23, 24, para o mestrado, doutorado já mais à frente, e eu vejo que o pessoal fica meio preocupado, achando que já passou da hora de ter a grande ideia. Mas isso aqui, eu tenho dado uma explicação um pouquinho diferente. É que naquela época, 21 era a passagem da vida de adolescente para a vida adulta, né? Na verdade, 21 em 1600 já era meio velhinho, né? E hoje, essa passagem de adolescente para a vida adulta, dizem que passou para 31. Então, isso já ajuda um pouco. E tem gente já falando em 41. Então, tem tempo. Bom, e aí uma vez eu fiquei curioso, porque esse negócio de... Se você for ver, eu estou lendo um livro agora, falando, grande parte das descobertas saíram assim de coisas totalmente casuais, né?
E aí, uma vez, eu fiz uma pergunta para uma pessoa que era de uma agência de fomento à pesquisa, e foi isso aqui. Eu falei, pô, se boas ideias saem do nada, né? Uma maçã caindo, por que as agências de fomento, né, os investidores não investem em pessoas com poucas publicações, um currículo simples, mas que mostra que tenha um cara ousado, que quer chegar lá? E aí essa pessoa me deu uma resposta que eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte: não dá não, a gente não apoia ninguém, porque a lógica reinante é que de onde menos se espera que não sai nada mesmo. Tá? E isso não foi palavras dele, né, invenção dele, mas isso aqui foi escrito por esse sujeito aqui. Tá? Essa frase. O nome dele era Aparício Fernando de Brinkenhoff Torelli, e lá em 1930, outubro de 1930, quando Getúlio Vargas estava saindo do Rio Grande do Sul para vir para São Paulo, depois acabou virando presidente, esse sujeito aí, ele se autoproclamou Duque de Itararé. Tá? E interessante é que esse cara tinha inteligente, né? Ele achou que Duque era muito. Né? Se vocês verem, no Brasil só teve um Duque, Duque de Caxias. Tá? Aí ele achou que errou na mão, então depois ele se auto-rebaixou, tá, a Barão de Itararé como prova de modéstia. É um cara modesto, né? E com isso ele passou a vida, morreu como Barão de Itararé. Tudo autoproclamado, né? Mas ele escrevia nos jornais e assinava como Barão de Itararé. Tá? Então, o que fica de lição desse cara, primeiro, para ser criativo, essas coisas todas, não precisa ser engenharia, em biologia, não. Pode ser com palavras, né? Era impressionante como ele usava bem as palavras. Mas ele também sabia o tamanho do ego, né? E não tem jeito, não. Você tem que saber o tamanho do seu ego e melhorar o currículo, se vai entrar para a área de pesquisa. Tem uma outra frase que ele escreveu e ficou famosa, mas acho que hoje algumas pessoas usam, mas não sabem direito o significado. É que ele era muito crítico do governo e parece que, numa certa época, a polícia foi lá e deu uns cascudos nele. Né? Aí ele botou na porta do escritório dele, entre sem bater. Né? Muito criativo o sujeito. Bom, conclusão dessa primeira parte é que existem coisas que nem sabemos que não sabemos. Tá? E acho que todo mundo sabe disso, mas é muito importante lembrar e ficar atento. Ó, tem um negócio aí que eu não sei e tenho que achar. Tá? Isso quer dizer que quem faz pesquisa deve estar sempre duvidando das coisas. Tá? Professor, inclusive. Só que professor, você tem que duvidar com certo cuidado. Eu fui até ver se o professor era de alguma espécie diferente, mas não tem jeito, não. Ele é da ordem dos primatas, né, da subfamília do Hominidae, sei lá o que é isso, né? Gênero Homo e Homo sapiens. Eu achava que tinha que ter um Homo professor, né? Porque professor, em geral, tem um ego do diabo, é enorme. Né? Eu fui diretor da COP e um ex-diretor, um dia ele falou comigo, antes de eu assumir, ele falou, olha, quando eu fui diretor, eu atendi um outro professor sempre com a porta aberta, porque não cabe o meu ego e o dele na sala, né? Então, fazia lá um... Mas vocês têm que duvidar, principalmente os alunos, mas com cuidado, tá? Devem buscar problemas e soluções. Tá? E o que é muito importante, não adianta arrumar uma solução e você não convencer que isso é realmente algo bom. Tá? Também, né, quem vai fazer ciência tem que ficar sempre alerta em publicar as descobertas, ou descobrir coisas publicáveis. Né? Fazendo isso, eu diria que você está meio caminho de um bom pesquisador. Bom, aí vem a segunda parte da minha palestra aqui, que é a inovação.
E o problema é que muita gente não sabe direito o que é inovação e faz uma confusão entre inovação e ciência. Tá? Eu andei olhando bastante, procurando saber o que é inovação e cheguei à conclusão, ó, não é uma boa ideia. Tive uma boa ideia, isso não é inovação. Escrevi um artigo, não é uma inovação. Defendi uma tese, tá? Gerei conhecimentos, nada disso é inovação. Criei um novo conceito, também não é inovação. Escrevi uma patente, ganhei uma patente, né? Tenho uma patente no meu nome, não é inovação. Tá? O que é inovação, então? Inovação pode ser qualquer dessas coisas, né, que tem que ser nova, aí vem uma coisa importante, tem que funcionar e o mercado tem que aprovar. Né? Ou seja, não basta estar no papel, você tem que transformar aquilo em algum produto, alguma ideia, alguma coisa que as pessoas usem. Não precisa ser produto, pode ser software, ou pode ser até conceito, mas que as outras pessoas comecem a usar. Aí sim você está inovando. Eu fui ver com mais detalhe, quem usou esse nome de inovação não foi nenhum engenheiro, né, um profissional assim, da área de produção, mas não, é um economista, Schumpeter. Né? E ele morreu em 1950, mas ele estudava muito o que ele chamava inovações tecnológicas como motor do desenvolvimento. Tá? Normalmente, quando você faz uma tese, ela não vira dinheiro. Vira dinheiro se alguém pegar aquilo e transformar num produto ou em alguma coisa que funciona. Né? Então, eu tenho falado bastante ultimamente sobre inovação para ver se alguns dos alunos deixem de ser cientistas, até pode continuar sendo, mas comecem a se preocupar em fazer a inovação. Tá? Isso está faltando no Brasil. Tá? Tem uma frase que eu gostei, duas frases, na verdade, eu gostei muito. Tá? Não foi da autoria. Dizem que não é ele o autor, tá? Mas ele que falou, eu anotei. Mário Borja, ele é professor, presidente do CNPq em 2016. Tá? E ele disse, ciência transforma dinheiro em conhecimento. Né? Você pega, alguém financia, fica no laboratório e você vai publicar conhecimento, artigos, é o TCC, é a tese, é a dissertação. A inovação, ela faz o contrário, ela pega conhecimento e transforma em dinheiro. Tá? Como tem muita gente que acha que gosta de dinheiro, isso aqui é um bom incentivo, você pegar conhecimentos que estão aí e transformar em dinheiro. Não é fácil, mas dá para fazer e a gente precisa fazer. Tá? Tem uma coisa que se chama Global Innovation Index. Nesse Innovation Index, aliás, não, antes disso, em termos de produção científica, nós estamos em 13º lugar no mundo. Às vezes cai para 12º, 13º, fica flutuando, mas é por aí. Tá? Em termos de economia, nós estamos entre a 8ª e a 9ª economia. A gente deveria estar produzindo um pouquinho mais de ciência para estar no mesmo tamanho da economia. Mas aqui, olhando esse Global Innovation Index, a gente vê que a nossa posição em inovação, nós estamos na posição 66 no mundo. Tá? O que é triste, nós estamos lá para trás. Mas o pior é que nós estamos em 5º na América Latina e Caribe. Tá? Nada contra esses países, mas o Chile está na nossa frente, aquela tripa comprida que tem lá, né, no lado oeste. O México está na frente, está lá, está perto dos Estados Unidos. Né? Mas Costa Rica está ganhando da gente. É triste, né? Costa Rica é um país, eu sei que está na América Central, mas eu não consigo dizer faz fronteira com quem, para cima ou para baixo. Eu sei que fica lá no meio da América Central. Pois é, piquititinho, mas faz mais inovação do que a gente aqui no Brasil. E outro que está na nossa frente é o Uruguai. Né? Imagina, o Uruguai
Se você olhar no mapa, é mais ou menos o tamanho do Rio Grande do Sul, pendurado logo abaixo, e faz mais inovação do que a gente. Isso aí quer dizer o seguinte: a gente precisa contar muito com vocês para a gente melhorar essa posição. Nós precisamos que mais pessoas, tá, comecem a se preocupar em fazer inovação. Tá? Existe a ideia de que, não, eu faço pesquisa e alguém vai transformar. Esse alguém não existe. Tem que ser um de vocês aí, que tem que sair e fazer essa inovação. Bom, aí eu fui ver o que é um inovador, né? O que tem que ter? Ou o inovador, alguns são mistura de inovador com empreendedor. Tá? Bom, a primeira coisa, ele tem que aprender a fazer acontecer. Ele tem que ter essa gana de fazer as coisas acontecerem. Isso precisa ter coragem, ousadia, responsabilidade, por aí vai. Mas eu gosto muito de contar a história desse sujeito aí, um japonês, Akio Morita, nasceu em 26, morreu em 99, mas ele tem uma história que eu achei muito interessante. Ele estudou física no instituto onde eu fui fazer o doutorado. Ele só voltou lá, quer dizer, ele formou em 1945, no ano do final da da Segunda Guerra Mundial. Bom aluno, foi contratado como professor numa época, né, até recentemente o Japão, ninguém demitia, tá? E nenhuma empresa demitia um funcionário e também ninguém pedia demissão. Tá? Ou seja, a fidelidade era total. Aí esse cara, em 1945, foi contratado. Imagina, final de guerra, sem trabalho, sem emprego, sem nada, ele ganha um emprego público que ia garantir a vida dele. Ele ficou um ano, em 1946 ele pediu demissão. Tá? E certamente o pessoal achou que ele ficou queimado. Então, ele só voltou lá para dar uma palestra em 1978, quando eu estava lá, já 30 e tantos anos depois, quando eu já estava lá fazendo o doutorado. Mas o que ele fez a partir de 1946? Ele criou a Sony. Tá? Que ele falou, não, eu tenho que pegar essas coisas e botar para funcionar. Aí fez o rádio de pilha, TV transistor, teve o sistema de Betamax, que esse aqui não virou inovação. O Walkman, o pessoal mais antigo aí deve lembrar, na década de 80, 90, né? Não tinha celular, essas coisas, todo mundo andava com um gravadorzinho pendurado na cintura para ouvir música. Depois saiu o Discman. Mas uma coisa que eu acho que caracteriza muito bem um inovador, empreendedor, foi isso aqui. Em 1957, ele vendeu rádio de pilha, vendeu nos Estados Unidos, porque no Japão ninguém comprava, né? Não tinha dinheiro. Final de guerra, todo mundo pobre. Ele foi lá e vendeu um rádio de pilha dizendo que caberia no bolso da camisa. Voltou e botou a turma dele para trabalhar. Muitos engenheiros trabalhando. Depois de 6 meses, mais ou menos, chegaram num radinho, mas não cabia no bolso. Levaram, aí acabaram pedindo uma reunião. E nessa época, né, a história é mais ou menos o seguinte: no Japão já não tem mais samurai há muitos anos, né? O último é aquele do filme, e mesmo não tendo samurai, o diabo que... O samurai já morreu, mas o espírito é um bicho danado, ele não morre, né? Então, o espírito de samurai continua lá. E é bem simples. Se você é um cara honrado e você falhou, você pode se suicidar, com toda a honra. Tá? Agora, quando você não é honrado e falhou, aí você é suicidado mesmo, não tem jeito. Tá? Aí foram falar com ele achando, pô, ele não vai mandar a gente se suicidar, mas talvez vai demitir a gente, né? E foram falar, ele olhou, disse que o radinho foi botar no bolso, não cabia. E aí o que ele fez? Ele olhou, o rádio era realmente um pouquinho maior do que o bolso.
Aí chamou o alfaiate lá, mandou fazer camisa para todos os vendedores da Sony no mundo inteiro, com um bolso um pouquinho maior, que aí o radinho cabia. Tá? Ou seja, é um cara que tem que ser flexível, ele promete além do possível, vende alguma coisa próxima e todo mundo ficou feliz. Esse é o inovador de verdade, tá? É o empreendedor. Bom, e aí tem uma frase que eu tenho usado também, que o valor de teses, né, artigos, patente, só tem valor se a gente transformar esse conhecimento em inovação. Inovação é aquele produto que chega lá no mercado. A gente está fazendo isso corretamente? Acho que não. Tanto que a gente está mal colocado lá, posição 66. E às vezes a gente fica aí, bota a culpa no governo, na burocracia. Para culpar tem muita gente. Mas o fato é que a gente não faz. Aí eu descobri uns anos atrás essa escala aqui, TRL, que é uma invenção da NASA. Tá? Tem aqui no Brasil, a BNT tem essa escala, eles chamam de nível de amadurecimento da tecnologia, né, que é o Technology Readiness Level, mas aqui também eles chamam de TRL. Tá? Quer dizer, nível de amadurecimento da tecnologia, mas é TRL. Para que serve isso? A NASA usa exatamente para validar, saber em que grau a tecnologia se encontra. Então, TRL1 é quando você entende os princípios básicos de qualquer coisa. Lá no 2 é quando você vai estudos conceito tecnológico, tem algumas aplicações. Tá? 3, você começa já a fazer prova de conceito. 4 é quando você está em ambiente de laboratório, que é muito comum em mestrado, doutorado, no ambiente de laboratório você começar a validar as ideias. Tá? Então, o nível de amadurecimento de uma tecnologia de gente que faz mestrado, doutorado, está por aqui. Eu nunca vi passar de 4. Mas a NASA diz o seguinte, para você virar um produto que voa, você tem que chegar no 9. Ou seja, tem que subir essa escala toda aqui. E qual é o pecado que a gente tem cometido aí? A maioria das pessoas são treinados, né, para chegar até aqui. Fica feliz de chegar aqui, fazer uma tese, um artigo, mas não faz esse resto. Esse resto é difícil. É conhecido também como o Vale da Morte, onde muitas ideias, conhecimentos, técnicas são desenvolvidas. Chega aqui, não sobe aqui, não chega lá em cima, para aí sim virar inovação. Tá? Aqui no Brasil, a gente pode dizer que universidade, ele atua aqui, ó, basicamente até o 4 nos cursos, e em algumas áreas específicas, às vezes chega até 6, 5, 6, por aí. Tá? Todo mundo fica achando, não, mas aqui é a empresa que tem que fazer. Tá certo, mas quem? Se a gente olhar por aí, tem várias empresas. Né? Tem Embraer, faz muita coisa nessa área, transforma em produto. Petrobras, né? Com Sempre, tem indústria de ônibus, tem Marco Polo, tem muitas. Mas ainda é pouco para o país. Tá? A gente precisa de mais, a gente precisa melhorar isso. Nós temos aqui no Brasil a tal da Embrapi, tem a própria Embrapa, que na área agrícola, mas a gente precisava muito mais gente tentando fazer esse caminho aqui, pegar conhecimento aqui e transformar em produto. Tá? Aqui essa é uma história que eu gosto de contar, conto com um certo orgulho, né? Uma coisa brasileira. Né? É o Embraer 190 E2. Tá? E2, na verdade, a Embraer tinha um avião famoso, que era o 190, e tinha que construir a geração 2, aí seria G2, né? Geração 2. Só que, como é Embraer, aí vai chamado de E2. Então, é o Embraer 190 E2. Tá? O primeiro avião deles, dessa classe nova aqui, voou no dia 23 de maio de 2016. Eu, por acaso, eu tive uma reunião na Embraer no dia 25, 2 dias depois. Aí eu perguntei lá, qual TRL que vocês estão? Estamos no 7. E como é que faz para chegar no final? Ele falou, temos que chegar no 9, vão levar 2 anos.
para subir. No final, eles fizeram com 1 ano e 9 meses, aceleraram um pouco. Mas, para entender esse mundo dos empreendedores, né, eu achei muito interessante que, em outubro de 2017, esse avião aqui ainda não estava certificado para voar, ele não podia ter operação comercial, mas já tinha uma empresa na Noruega vendendo passagem para o primeiro voo inaugural em 15 de maio de 2018. Isso é que é empreender. Você vende um negócio e o avião ainda não existe. Tá? E a Embraer acabou conseguindo aqui, em 28 de fevereiro, né, conseguiu a certificação e, pela primeira vez no mundo, uma certificação tripla. Essa aqui é a FAA americana, a ANAC brasileira e a ASAC europeia. Né? E essa aqui já era a foto que eles estavam divulgando do voo inaugural, que seria 15 de maio, mas como a Embraer conseguiu fazer mais rápido, acabou voando 24 de abril. Né? Uma coisa bastante interessante é que você chegar até esse finalmente dá trabalho, e é difícil. Tá? E nós temos pouca gente sendo preparada para isso. Nós temos muita gente, às vezes, preparada para fazer a parte mais da ciência, né? Ou seja, nessa parte aqui. E o que eu tenho falado, a gente tem que preparar a gente para trabalhar aqui em cima. Isso pode ser em coisas mais complicadas, mais simples, tem muita coisa. Né? Aqui, bom, isso aqui eu vou pular. E aí eu estava lendo um livro, o título do livro é Mindset. Tá? E eu cheguei à conclusão que aqui no Brasil nós estamos preparando muita gente para fazer mestrado, doutorado, né? E essa pessoa sai com mindset, ou seja, uma certa postura de quê? De publicar um artigo, produzir uma patente, escrever tese. Beleza, isso aí serve para chegar até aqui. Né? É esse pedaço aqui. E agora, e aqui? Quem é que faz? Tá? A gente precisa começar a formar gente que fique pensando, falando, não, eu vou pegar o que o fulano fez, ele escreveu uma tese aqui, vou pegar isso, vou ver se eu, junto com o conhecimento do outro, mais outro, e vou subir essa escala aqui. Tá? Esse tipo de pensamento está em falta. Por isso que eu tenho falado em vários lugares e eu acho que aí, Caetité, toda essa região aí tem jeito de se descobrir alguma coisa que seja do local e vai revolucionar. Mas não sou eu que vou fazer, tem que arrumar alguém para fazer. Agora, com o problema do Covid, lá em março, né, eu propus lá um grupo nosso da engenharia biomédica para falar, pô, vamos fazer um ventilador, porque estava em falta, né? E o objetivo era pegar os conhecimentos que a gente já tinha, que está mais ou menos no TRL4, e tentar chegar no 9. O objetivo era fazer isso em 2 meses. Impossível. Passou março, abril, era para chegar em maio, mas nós ainda estamos lá, brigando. Tá? Estamos chegando, ainda falta um pouco. Tá? Nós começamos com 5 pessoas, aqui eu botei 50, mas nós já passamos, já estamos com 70 pessoas, todos voluntários, mas cerca de 70 pessoas envolvidas, tá? Várias empresas, vários fornecedores, já fizemos teste com animais, já passou aqui tem uma porquinha sendo testada, tá? Com humanos começou, hoje a previsão é de fazer o último, são 5 pacientes humanos sendo testados, já fizemos 4, e funcionou direitinho. Tá? Aí o passo seguinte é fabricação, estamos discutindo e registro na Anvisa. A Anvisa é dura, né? Tem que estar tudo certinho, senão não passa. A gente acha que vai chegar um pouquinho atrasado, mas aí, se fosse num país lá fora, com um controle rígido
do distanciamento social, o pico passa e vai. Mas aqui, pelo menos aqui, em vários lugares, a gente está vendo que o distanciamento não está sendo tão respeitado, então ainda continua tendo muita gente doente. Tá? Então, esse aparelho nosso ele vai servir agora para esse pessoal mais, como é que é, mais abusado, né? Que está aglomerando, aí vai pegar, vai levar para casa, passa para o pessoal mais velho, e aí talvez a gente vai poder ajudar nessa fase, porque desenvolver do zero realmente é muito difícil. Aqui é um ônibus, a gente tem na universidade lá, na COP, desenvolvido um ônibus híbrido, né? Ele usa pilha combustível e bateria, tá? É o que está funcionando. A gente já chegou no TRL-7, tá? Ele funciona lá, mas ainda falta chegar ao 9. Tá? Nós temos um trem de levitação magnética, ele anda flutuando, tá? Ele liga 2 prédios. Quem quiser, acho que se não me engano, na terça-feira ele fica indo e vindo, você pode andar de graça, tudo bem, mas é TRL-6. Nós estamos buscando parceiros para chegar no 9. Tá? Aí sim, 9 era para sair usando por aí. Tá? Aqui é uma tabela que eu mostrei aqui, que diferença que faz quando você tem ciência, tem tecnologia e inovação. Tá? Por exemplo, você pega aqui, a gente exporta minério de ferro, $70 a tonelada. Nós exportamos soja a $350 a tonelada. O café, nós exportamos a $2.000 a tonelada. Só que, deve ter uns 4 anos atrás, eu resolvi comprar aquela maquininha para fazer o café expresso, né? Aí vem café em cápsula. Eu fui fazer as contas, as cápsulas que eu estou usando estão vindo da Suíça, né, a $200.000. Eu fiquei indignado, porque a gente manda o café para lá a 2.000 e eu volto aqui eu compro a 200.000. Tá? É complicado. Se você pegar um iPhone, ele custa $5 milhões a tonelada. Tá? Se pegar um avião da Embraer, custa uns $2 milhões. Então, a diferença quando você bota tecnologia e quando você tem pouca tecnologia. Na verdade, essa história aqui tem, para produzir já tem bastante ciência, bastante tecnologia, mas acho que tinha que ter mais ainda. Né? A soja, eu botei aqui, ó, esse nome aqui, Joana Dobereiner, essa senhora aí, ela já faleceu, mas ela é a cientista brasileira que é mais citada aí no mundo. Inclusive, ela chegou a ser indicada para o Nobel lá em 1997. Tá? É pouco conhecida aqui entre os brasileiros. Né? Ela, na verdade, ela nasceu na Tchecoslováquia, tá? Mas viveu aqui no Rio, no Seropédica, foi cientista. Tá? O que ela descobriu? Tem um vídeo aí feito pela Academia Brasileira de Ciência que ela viu plantação de cana produzindo muita cana, muito açúcar. Né? E ela fez a análise do solo e ela não conseguia entender por que aquele solo pobre conseguia produzir uma cana tão boa. Aí ela descobriu que, na verdade, o que melhorava o solo era uma bactéria, né? E essa bactéria ajudava a cana a crescer. E aí ela foi estudar soja. A gente só conseguia produzir soja com muito adubo. E aí ficava muito caro, não valia a pena. Mas ela descobriu uma bactéria que você planta junto com a soja, já deixa a soja contaminada com essa bactéria ela faz o favor de pegar o nitrogênio do ar e transformar em adubo nitrogenado, que é para a soja, e a gente passou a ser o segundo produtor mundial de soja, né? E dizem que a gente economiza cerca de $2 bilhões por ano em adubos. Não precisa importar adubo e produz soja. E soja é uma coisa importantíssima. Né? Muita gente diz que gosta de frango.
acha que compra frango e acha que está comendo frango. Mas metade do frango que a gente come aí não é frango, não, é soja. Tá? Um restinho a mais é milho. Tá? O frango é quase um vegetal. Tá? Porco também, acho que cerca de metade dele é soja. Tá? Então, a soja é produzido para quê? Para produzir proteína animal, boa parte. Tem gente que come soja também, mas aqui no Brasil não é muito comum a gente comer soja, mas come o frango. Né? Bom, como é que eu estou de tempo? Né? Já estourei tudo que é tempo. Né? Essa aqui é só um lembrete, né? Estejam alerta para esse conjunto das coisas que a gente nem sabe que não sabe. Não copie, colhe essa de ontem. E lembre-se que conhecimento não tem limite. Sem limite para o conhecimento, isso aqui foi de um workshop lá em Botucatu, da pós-graduação, eu fui lá e aí eu estou usando. Né? Isso aqui é um monte de maçãzinhas aí para lembrar que vocês precisam inventar. Sejam inovadores, boa sorte e aqui obrigado. Eu pensei que alguém ia dar um berro com 30 minutos, mas não deu, né? Professor, estava tão bom que eu deixei o senhor falar. Pois é, isso aí vira bagunça, né? Não, mas obrigado, professor Edson. Foi excelente. Fez, pelo menos a mim, despertar um pouquinho mais para essa parte de inovação que realmente eu não tenho afinidade. E eu espero que outros colegas que tenham assistido e os alunos também tenham, né, sido tocados e tenham sido despertados para Olha esse. só, o que eu costumo falar é que a gente precisa de ter pessoas fazendo pesquisa que é aquela faixa de 1 a 4. Sim, É o que gera insumo para inovar. Agora, a gente tem que começar a formar gente que com ganas de pegar isso que foi gerado de conhecimento, agora eu vou juntar ali, vou fazer um produto e vou ganhar dinheiro. Tá? E ganhar dinheiro, em geral, todo mundo quer. Só não sabe como, então tem que aprender. Porque eu também queria ganhar dinheiro, né? Mas. verdade. Agora, É, só vou comentar uma coisa. Eu acabei a palestra aqui, mas eu deixei mais umas transparências aqui para falar de um outro assunto, se der tempo. bom, tempo, creio que temos tempo, sim. Patrícia, tem alguma outra Não, pode palestra fazer para algumas depois? perguntas aí, Então, eu queria depois a saber gente volta ali se sobrar. quem tem perguntas, por favor, podem levantar a mãozinha ou colocar no chat. Está aberto para perguntas nesse momento. Sem perguntas? Então eu vou falar umas bobagens aqui, pode? Pode falar, professor. Bom, seguinte, esse aqui eu copiei do Steve Jobs. Ele sempre, diz que quando ele terminava a palestra, ele disse, mais uma coisinha. Né? E aí falava mais meia hora. Mas tem uma coisa que tem me deixado bastante preocupado há muito tempo, que é a confiança. Tá? Coisa de filósofo. Né? Isso aqui é título de um artigo que eu vi em junho de 2008, tem 12 anos. Tá? The Neurobiology of Trust. Eu olhei e falei assim, eu sou assinante da revista, mas falei assim, isso aqui não é engenharia, deixa para lá. Mas aí, passado um tempo, estava folheando de novo a revista, de novo esse título. Aí eu olhei aqui, esse aqui é o autor. Neurobiologia deve ser o quê? Um médico, psicólogo, né? Alguma coisa nessa área. Não, ele é economista. Aí eu falei, pô, se um economista escreveu um artigo de neurobiologia, eu tenho que ler. Eu fui ler, o artigo é muito interessante. Tá? Mas tem uma história que ele conta, né, que é o seguinte, hoje ele tem doutorado em economia e ele tem um centro numa universidade, virou professor. Né? Mas quando ele fazia trabalho como com economista do Banco Mundial, ele achou que alguns países têm vocação para crescer porque as pessoas confiam uma nas outras. Confiam, tem a confiança. E aí ele fez uma pergunta, você confia no outro? Coisa idiota, né?
É igual a maçã caindo, uma pergunta muito idiota. Aí veio a resposta. Deu Noruega em primeiro, Dinamarca foi segundo. Dinamarca eu botei porque honestidade na Dinamarca é um negócio que eu fiquei impressionado num jogo acho que foi Dinamarca e Irã, se não me engano, um jogo de classificação para a Copa de 2018. No finalzinho do jogo, um cara na plateia apitou, tá? E aí o cara do Irã achou que era o juiz que tinha apitado e pegou a bola com a mão, dentro da grande área. Aí o juiz foi lá e deu pênalti. E aí o pessoal ficou, não, mas foi pênalti, não foi, porque quem apitou foi um cara lá de fora, não sei o quê, o juiz não teve jeito, mandou bater o pênalti. O dinamarquês foi lá, tá? Botou a bola lá e chutou para fora, porque ele achava que não ia ser correto fazer o gol. E se fizesse, seria classificado. Tá? Ou seja, honestidade para valer. Tá? Aí tem essa lista aqui de países que estão lá na ponta. Tem mais uma turma, depois vem Estados Unidos, Alemanha, etc. E ele fala, esses aí, o cara escreve, tem vocação para crescer, porque eles confiam nos outros, faz projetos de longo prazo, de saúde, educação, etc. Cresce. Aí vai descendo a lista. A Argentina está aqui, 15%. Penúltimo, Uganda, cerca de 5%. E nós, os últimos. Desde esse dia eu fiquei triste, né? Isso foi em 2008. E eu tenho quase certeza que agora, com esse diabo todas essas falcatruas que estão sendo descobertas por aí, deve estar pior. Tá? Mas aí, país com baixa confiança entre as pessoas não tem vocação para crescer. E aí eu tenho feito campanha para ver se a gente melhora essa confiança entre as pessoas. Nós precisamos dar um jeito nisso, tá? Para poder crescer. Tá? Depois eu vi, muita gente fala que não dá para confiar porque tem muito corrupto. Tá? Mas o que a gente pode fazer para aumentar essa confiança? Tá? Nós temos muitas roubalheiras e fica achando que é só os políticos que roubam. Mais ou menos. Outro dia eu estava engarrafado aqui na Via Dutra, tá? Todo engarrafado, aí eu vi, passou uns 50 carros pelo acostamento. Esse ali não é político, ou então tem muito político, né? Passando. É sempre um cara querendo tirar vantagem. Isso está acabando com a gente. E aí o que a gente costuma fazer? Vamos fazer mais leis para proibir isso. Aí fica um país regulado, cheio de coisa, cheio de desconfiança, e aí você inventa o quê? Burocracia. Qualquer coisa que você quer fazer, você tem que ter um monte de carimbo. Tá? É o carimbo para conferir o cara que fez antes, isso tudo. Eu estou aqui fazendo uma campanha para ver se a gente acaba com ele. Mas eu cheguei à conclusão que ainda há esperança. Esse aqui foi dia 23 de dezembro de 2018, eu fui correr no Jardim Botânico. Todo domingo eu vou lá dar uma corrida. Quando eu dei a volta, encontrei esse sujeito aqui vendendo água. Aí eu peguei uma garrafa e falei, quanto é que é? R$3. Dei uma nota de 20. Ele falou assim, não tem troco não. Aí eu devolvi a garrafa e peguei meus 20. Ele falou, não, leva a garrafa, pode beber. Abri, saí correndo, comecei a beber. Aí eu corri uns 100 metros, eu falei, mas caramba, eu faço palestra dizendo que o brasileiro não confia no outro. Aí eu voltei lá. Eu falei, vem cá, você vai confiar mesmo? Quando se eu pudesse, eu passo aí e pago os R$3, não tem problema. Aí eu bebi mais um gole, eu falei, então eu vou tirar uma foto sua, porque é o primeiro brasileiro que está confiando no outro. Eu não disse, mas eu sou brasileiro, tá? E típico. Tá? Bom, eu tive crédito, confiança. Aí eu falei, puxa vida, ainda temos esperança, né? Bom, eu tenho dito aqui que para a gente resolver esse problema da confiança, não adianta chegar e pedir para as pessoas confiarem mais umas nas outras, mas tem que ser eticamente o mais correto possível,
Ética, tem ética em pesquisa, etc., mas ética também. Começa a palestra. E a gente tem que ser tecnicamente o mais correto possível. Com isso daí, talvez daqui a uns anos as pessoas comecem a confiar uma nas outras. Tá? Aqui já é outra história, é a segunda. Quando eu estava fazendo doutorado no Japão, veio a segunda crise do petróleo, né? E aí o governo lá dispensou o paletó e a gravata no verão. Tá? Por que isso? Porque com paletó e gravata você usa mais ar-condicionado, gasta mais energia, o país tinha que importar mais petróleo. Eu falei, não, acabou, nada de paletó e gravata, e também não pode refrigerar muito para não gastar muita energia. Beleza. Aí eu vi aqui no Brasil a gente gasta muita energia por causa de ar-condicionado e é alto. E o paletó e a gravata dá uns 3 ou 4 graus a mais de temperatura e você vai lá e gasta. Isso não é correto. Né? Mas quando eu virei diretor da COP, eu falei assim, vou trabalhar assim. Mas o pessoal falou, não, bota, tinha uma funcionária, não, agora você é diretor, tem que botar gravata, senão o pessoal não respeita. Não. Eu falei, tá bom. Aí um dia eu fiz uma abertura de um evento e nesse evento tinha pessoas lá da área de design, né? Aí eu lancei um desafio, vocês têm que projetar uma roupa masculina, né, que seja leve, inspire confiança e seriedade. Tá? Porque mulher, nesse sentido, leva vantagem danada, que não precisa ficar botando paletó e gravata e é séria. A gente tem que botar lá o paletó e gravata, principalmente quando está no carro. Mas esse pessoal nunca fez esse projeto. Aí eu fiz um, que era o seguinte, uma camiseta. Aí, ó, escrevi aqui, eu sou sério. Aí vem a desconfiança e a burocracia. Alguém acredita nisso? Não pode. Aí eu fiz o seguinte, eu botei um carimbo e uma assinatura. É suficiente no Brasil? Não, não. Aí eu tive que botar nas costas o reconhecimento de firma. Tá? Olha o que a desconfiança faz. Você já botou um carimbo, tem um cara para assinar, ainda tem que ir lá no cartório e pegar o reconhecimento de firma nas costas. Tá? Eu ia botar essa camisa hoje, eu esqueci. Tá? Bom, não se esqueçam das coisas que nem sabemos que não sabemos, e agora eu acabo mesmo. Obrigado. Obrigado, professor. Realmente, essa questão de confiança, ela é interessantíssima, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Japão em 2012 e eu fiquei impressionado com essa relação de confiança e de tranquilidade que a gente tem na cidade, né? Eu vi coisas assim que eu falei, se fosse no Brasil, não tinha dado certo, não. Não, mas a gente tem que fazer para dar certo agora. Exato, é verdade. Professor, nós temos uma pergunta aqui Sim. do Rubens Carvalho. Ele pergunta se o capacete respirador para tratar pacientes de Covid-19 é inovação ou não. O capacete, na verdade, eu não tenho certeza, não, mas eu já vi. Tem vários projetos trabalhando com esse capacete. Tá? Não sei, quer dizer, é uma inovação, mas não sei se é o primeiro. Acho que tem várias pessoas trabalhando nessa direção. Entendi. Tem também o Celi Marcos, que levantou a mãozinha aqui. Celi Marcos, pode ativar aí seu áudio e seu vídeo para a gente te ver, para você fazer sua pergunta. Professor, bom dia. Bom dia. Agradeço pela sua disponibilidade em estar batendo esse papo com a gente aí hoje, né? E ontem também. Sabe que foi um tempo muito proveitoso. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta, levando em consideração que o Brasil ele encontra na 66ª posição em inovação. Sim. Você avalia, assim, em linhas gerais, a contribuição dos currículos dos cursos de graduação e pós-graduação na contribuição para a inovação? Olha só, eu tenho falado bastante que a gente precisa, eu não diria currículo, mas a gente precisa mudar a postura das pessoas. Né? Eu acompanhei, por exemplo,
a implantação do programa, o PIBIC, né? Programa Institucional de Iniciação Científica. Acompanhei de 93 até 2004, tá? Que eu estava na... não está saindo, não? Está meio lento aqui. Saiu, professor. Tá esquisito. Bom, de 93 a 2004 eu acompanhei, que eu estava na pró-reitoria, né? Era assessor, e eu vi uma coisa que era interessante. Eu falei, agora a gente tem um monte de alunos fazendo iniciação científica, vão querer fazer pós-graduação. Eu falei, pô, e qual é o ganho disso? Tá? Aí, em 2002, a gente fez um levantamento que eu achei um resultado muito interessante. A gente viu que os mestres formados em 2002, né, quem tinha feito iniciação científica tinha uma idade média de 27 anos. Quem não tinha feito iniciação científica tinha idade média de 32. Eu falei, puxa vida, ganhamos 5 anos na vida de um mestre. Isso é muito tempo, é um ganho enorme. No doutorado, caía de 42 para 32. Falei, pô, 10 anos na vida, né? Um doutor que vai se formar com 42, você forma ele com 32, ele vai produzir muito mais pela vida. Então, esse é um ganho enorme. Só que o mestre e o doutor, eles saem com a cabeça de quê? Fazer artigo, fazer paper, orientar tese, ou seja, gerar conhecimento. Está errado? Não, está certo, é isso mesmo, ele é treinado para isso. Só que eu vi que a gente não treina ninguém para fazer aquele resto, de pegar os conhecimentos e transformar em produto. A gente sempre achou que a empresa vai fazer, mas antigamente até a empresa fazia. Hoje ainda faz também, mas diminuiu muito. Eles não estão investindo tanto nisso. Tá? E ainda falta gente com essa cabeça de querer transformar conhecimento em produto. Então, eu tenho dito que a gente precisava, né? A gente gostaria de começar, já falamos isso há alguns anos na COP, de começar, em paralelo com a iniciação científica, um outro programa, que seria um programa de iniciação e inovação. Tá? Qual é a diferença? A diferença é que, na iniciação científica, a gente espera que a pessoa seja treinada para criar conhecimentos. Né? Novos conhecimentos. E na inovação, não, ele até pode criar novos conhecimentos, mas o foco dele deve ser de juntar conhecimentos, né, que já estão por aí e transformar em produtos. Tá? E tem muita coisa que a gente vê aí que às vezes precisa de muita teoria, tem outras que nada. Né? Outro dia eu estava reparando, papel higiênico. Né? Antigamente você comprava o pacote, o papel higiênico, a parte central dele vinha com redondinho. Agora eles estão achatando ele. Tá? Então, é uma inovação, tem ciência, zero de ciência, né? Mas simplesmente achatando, eles conseguem botar no caminhão, mas diminui o volume, bota mais, transporta mais, fica barateia. Né? Tem um monte de coisas que são simples, outras são mais sofisticadas. Né? Mas esse tipo de coisas simples e complicadas que viram produto, a gente está fazendo pouco. Eu acho que, eu diria que eu não mexeria muito em currículo, talvez diminuir um pouco, porque a gente dá muita aula, né? Mas de fazer o aluno trabalhar com mais coisas do tipo que ele vai juntar e fazer alguma coisa funcionar. Isso eu acho que é uma coisa que está faltando. Bom, não temos... Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que levantou a mãozinha aqui. Não. Temos um comentário da Gabriela em relação à roupa, né, mais fresca, para usar blazer de linho, que é mais fresco. Não, eu tô agora na camiseta com o carimbo ali.
Mas eu acho que é isso. Patrícia, Ochelli, querem falar? Patrícia levantou a mãozinha. Pode falar, Paty. Bom, eu não posso, nem é pergunta, mas é uma história de confiança, que vamos dizer que em 10 de outubro desse ano completará 10 anos do nosso primeiro evento em Caetité, que aconteceu em outubro de 2010. Celi Marcos também fez parte da organização desse evento, que teve a presença de Watanabe. Já tem 10 anos, né? Vai fazer o Watanabe 10 anos. Mas eu não posso deixar de comentar a história de confiança que foi gerada nesse evento, né? Nós organizamos o evento voltado também para a ciência, para a pesquisa, e eu encontrei o Watanabe pesquisando na internet, né? Naquela palestra, o que sei, o que sei que não sei, e o que não sei que não sei. E a palestra, depois eu li o resumo, me interessou muito a palestra e eu fui buscar o e-mail de Watanabe para convidá-lo para o nosso evento. Aí trocamos os e-mails e tal, e ele aceitou vir para Caetité, no nosso evento. Para ele sair do Rio de Janeiro e vir para Caetité, ele faria mais ou menos esse trajeto. Pegaria um voo de conexão Rio de Janeiro, Salvador, Salvador, Vitória da Conquista, e de Vitória da Conquista, o motorista do nosso departamento... Na primeira vez não foi assim, não. Foi como? Lembrei. Primeiro, eu acho que é importante dizer o seguinte, eu recebi o convite por e-mail, aceitei, aí depois é que eu perguntei, mas onde é que é esse negócio aí? Aí eu falei, fica aqui, 800 quilômetros de Salvador. Eu falei, caramba, fui enganado, né? Aí eu falei, como é que chega aí? Aí eu vi que tinha nem sei se ainda existe, aquela empresa Abaeté. Ah, é, isso mesmo. Ainda existe? Não sei, viu? Eles voavam de Salvador até Guanambi, eu acho. Guanambi, isso mesmo. É um voo. Né? Isso Meu mesmo. filho era da Embraer. Eu falei assim, pô, porque acho que era um bandeirante que voava, né? Eu perguntei para ele, esse voo é seguro? Esse avião é seguro? Ele falou, não sei não. Ele mandou uns vídeos que assustavam um pouco. Mas eu falei, não. Eu vi que esse avião, ele tinha é antigo, né? E tinha lá uma previsão de queda de 10%. Aí eu vi que já tinha caído os 10%, né? Aí eu falei, então tá seguro, não cai mais, né? Já caiu. Aí comprei a passagem, fomos... Só que o voo Rio para Salvador atrasou um pouquinho, mas ainda em tempo, porque o voo, se não me engano, era 2 da tarde. Aí eu cheguei no balcão dessa Abaeté, era eu e uma professora também da Fiocruz. Chegamos lá no balcão, 1 hora antes de fazer o check-in, a menina que estava lá, ela olhou para mim e disse, mas hoje o comandante resolveu ir mais cedo. Eu falei, como? Não, hoje ele deu vontade dele ir mais cedo, já foi. Eu falei, como assim? Já foi. Eu falei, e como é que fica a minha viagem? Não, se eu volto aqui amanhã, o senhor vai fazer, mas eu tenho que fazer a palestra amanhã cedo, 8 horas. Então não vai dar. É assim. Aí eu falei, bom, o que eu faço, né? Aí liguei para a Patrícia, só tem um jeito, um ônibus. Aí fiquei lá enrolando até a noite, pegamos a professora da Fiocruz voltou, ela desistiu. Eu peguei mas deixa eu contar essa história. Ou você conta? De quê? Não. É exatamente essa história, o ponto da confiança. Não, mas aí eu fui, Que vocês já estou aqui. Vocês foram para o restaurante, lanchar, aí do lado de vocês ouviram a conversa de vocês,
e falaram assim: olha, é muito perigoso viajar de isso mesmo. ônibus para esse lugar. Eu Conta estava aí. na fila para comprar a passagem do ônibus, eu, a professora, e aí falando lá. Aí chegou um outro baiano: vocês vão para Caetité de ônibus? Aí é muito perigoso. Todo dia é assaltado. Aí ela desistiu. É, Aí, a aí professora eu ainda desistiu. liguei para a Patrícia e falei assim: esse negócio é perigoso mesmo? Ela falou: não, eu faço essa viagem de vez em quando. Aí tinha um pró-reitor que ia junto. Eu falei: então são dois para ser assaltados, vamos embora. Aí fui. Nunca dormi Isso tanto. mesmo. 11 horas e meia de sono pelo caminho. Cheguei às 6h30, Isso. tomar um banho, 8 horas estava dando palestra. Essa mesma palestra aqui, eu já mexi um pouquinho, mas a base é a mesma. Não, é um pouquinho diferente. Bom, mas então, né? É, aí é que tá a confiança. Você poderia ter desistido igual a outra professora. E É. não. Você veio, você confiou, ainda bem que não aconteceu nada, né? Nenhum assalto no ônibus. Isso aí tem que E, confiar. pois é, e nisso já são 10 anos que nós estamos compartilhando e você sempre contribuindo com essa perspectiva de dar novos horizontes aos participantes dos eventos que a gente realiza. Eu só tenho a dizer muito obrigada. Não, de nada. Isso aqui é uma boa experiência. Sem perguntas? Tem um comentário, uma pergunta do Rubens também. Não seria interessante começar a difundir o desenvolvimento da inovação nas escolas de ensino fundamental e médio? Na verdade, isso não é muito falado, mas eu sinto. Aí é o problema, de novo, da desconfiança ou falta de confiança, né? O aluno do ensino médio, né, de vez em quando eu faço palestra para o ensino médio, eles têm talvez mais assim, ideia para inovar do que na universidade. Na verdade, eles vêm, quando chegam os primeiros anos, eles estão cheios de ideias. E à medida que vai avançando, vai diminuindo as ideias, né? Isso, acho que um pouco é do país mesmo, né? Em 2001, eu comecei a dar uma disciplina para uma turma nova, e aí eu passei, primeiro dia de aula, eu passei uma pergunta, né? O que você quer ser quando crescer? Né? Era dando as opções: ser professor, ser engenheiro, ser pesquisador, né? Fazer concurso público. Deu 90% de concurso público. É bom? É bom, mas qual é o futuro do país onde os melhores alunos querem ser funcionário público, né? Não tem futuro, né? E aí depois eu vi que isso sempre foi alto, mas quando a economia estava deslanchando aqui, 2006 até 2010, isso diminuiu e muita gente começou a querer inovar, fazer alguma coisa. Isso foi um bom sinal. Mas logo depois, quando começou a vir a crise, acabou, tá? Então, aí eu comecei a pensar, falei, pô, se quando a economia melhora, os alunos ficam com um astral mais positivo, e acho que não vai ter jeito de ficar esperando. Eu vou tentar formar alunos com cabeça para melhorar a economia, né? E aí eu realmente cheguei à conclusão que a gente está formando uma parte dos alunos bem formados, né, com pós-graduação, que gera ciência, mas a outra parte que deveria estar mais preocupada em fazer inovação, produzir, está largado, tá? E muita gente que fala de inovação ficava falando como se basta fazer um artigo, fazer um paper, que isso é suficiente. Eu acho que precisa de uma outra cabeça. É o cara que vai pegar os conhecimentos que estão aí e transformar em alguma coisa que funcione, tá? Tem que ter ciência? Tem, mas ele tem que ter coisas para saber fazer, né? Tem uma história que eu
eu tirei aqui do meio, que ela toma um pouco de tempo, mas um exemplo que eu digo que é de inovação, que eu vi na minha estada no Japão e mais um tempo depois. Não sei, você que esteve no Japão, não sei se você chegou a ver o vaso sanitário, o tradicional japonês, né? Quando eu cheguei lá em 76, o vaso sanitário era raro você achar um desses que você senta, era só aquele que é uma coisa no chão, você faz agachado. Eu cheguei num voo às 6 da manhã, fui no banheiro, eu olhei e falei assim, caramba, como é que eu uso isso aqui? Aí tinha um outro brasileiro, perguntei, sabe usar isso? Ele falou, não sei não. Eu falei, então vamos deixar para depois. Mas eu fiquei 4 anos, aí tive que aprender a usar. Tá? Você faz agachado, então tem umas coisas não são confortáveis, mas tem uma coisa boa que você não encosta em nada, então você pode usar banheiro público tranquilo, sem problema. Mas o que eu achei interessante, 4 anos depois, um domingo, eu estava vendo na TV e tinha lá um programa só de criança. E o apresentador chegou uma hora lá e perguntou, o que vocês querem ser quando crescer? Aí cada um botou lá a profissão e ganhou disparado proctologista. Eu falei assim, pô, essas crianças, o que tem na cabeça delas? Eu não entendi nada. Aí eu perguntei para um japonês, por que as crianças estão querendo crescer e ser proctologista? Aí ele falou, não, é porque saiu a relação das carreiras que estavam dando melhor ganho salarial. E proctologista saiu disparado na frente, né? Aí eu não entendi nada, mas vim embora para o Brasil, isso foi em 81. Eu voltei lá, muitos anos, 99, eu acho, quase 20 anos depois, né? Fui convidado para um congresso, me botaram num hotel todo especial e coisa. E foi uma história interessante, porque eu cheguei no hotel, estava cheio de avisos em português, né? Eu falei, não sabia o que era, subi. Aí quando eu peguei o elevador, entrou um sujeito de camisa verde, com a bola, chuteira. Aí eu olhei e falei assim, cara, você parece brasileiro, né? Eu falei em português, você é brasileiro? Ele falou, lógico, eu sou o Alex do Palmeiras. Aí eu falei assim, muito prazer, eu sou o Watanabe da COP. E aí subi, depois descobri, o Palmeiras estava no mesmo hotel, hospedado lá, porque ia disputar aquele Mundial, e acabou perdendo. 2 dias depois, mas perdeu de 1-0, acho que por Liverpool, não sei. Eu falei, legal. Aí fui para o quarto. Quando eu fui no banheiro, coisa esquisita, tinha um manual grosso que você tinha que ler para usar o vaso. Eu falei, caramba, como é que pode? Aí tinha que programar o bicho. Aí ele perguntava lá se acabou, aí você aperta um botão, ele joga água, lava, aí você controla a temperatura, faz tudo. Aí eu voltei a encontrar com aquele amigo meu, que eu tinha perguntado lá dos proctologistas, né? Eu falei, pô, vocês agora estão com um vaso todo sofisticado aqui, cheio de difícil de usar. Aí lavava, no final você diz que acabou, aí liga o ventilador, seca, né? Aí não precisa usar papel, nada. É igual lava-jato, né? Lavou, tá novo, vai embora para trabalhar. Aí eu falei com esse amigo, falei, pô, mas por que resolveram inventar esse vaso novo? Ele falou, você lembra daquela história dos proctologistas? Era por causa daquele vaso antigo, sanitário, que o cara fazia agachado, aquilo dá hemorroida. Aí os proctologistas estavam faturando, né? Aí descobriram qual é o problema, agora não, eles fazem, e hemorroida é papel higiênico, a posição, agora não, agora você faz sentado, lava, não precisa de papel, ou só para enxugar, não há nada de ficar esfregando ali, né? Aí eu falei, caramba, juntou conhecimento, juntou tecnologia, porque o bicho é todo sofisticado, né? Se bem que agora, a última vez que eu fui, já tem tempo, em 2012, eu estive no Japão, já está mais simples, né?
não tem controle de temperatura, ele já escolhe lá. Antes não, antes você podia botar 31, 32, 33, eu fui botando lá. Quando dá 37, aí toca um alarme, assim, cuidado com queimadura. Eu falei, pô, agora ele não deixa a temperatura subir. Então, são coisas que viraram inovação e depois que você vê, você fala, puxa, podia ter sido eu, né? Então, aí, e não precisa ser só tecnológico. Hoje eu estou conversando, Caetité deve ter um monte de coisas, deve ter um monte de maçãzinhas caindo por aí que precisa de alguma coisa, frutas, né? Eu vi a história que eu estava contando, goiaba, né? 30 anos atrás, não tinha suco de goiaba. Goiaba tinha no quintal, quem tinha, tinha, quem não tinha, não tinha. Hoje não, o pessoal já dominou a goiaba e já tem produção de goiaba. Tá? Meu pai, ele era agricultor. Tá? Não fez o primário, ele fez primeiro ano primário, só um ano de primário. Então, educação quase nada. Tá? Mas lia muito. E numa época começou a aparecer fungo atacando os tomateiros dele. Aí ele andou estudando, conversava com os professores aqui na Universidade Rural, etc. E aí ele descobriu que no passado tinha existido um tal de Padre Mendel, né, que começou a genética. Aí ele resolveu fazer genética. Tá? Na década de 70, ele vendia semente de tomate, ele conseguiu tomate resistente e desenvolveu uma variedade resistente a 4 doenças, pelo menos. Tá? Com isso, ele criou os filhos todos. Tinha 6 filhos, criou todos os filhos usando. Foi inovação mesmo. Tá? Sem faculdade, sem nada. Ele só tinha o espírito de fazer. E isso está perdido. Acho que a gente tem que voltar a incentivar o pessoal jovem a fazer coisas que funcionem, que produzam. Isso eu tenho falado muito, mas falar só acho que não resolve, não. Precisa convencer. É isso aí. É verdade, professor. Tem uma pergunta aqui se no Japão existe essa influência também, né? Essa ideia de transformar o conhecimento em inovação é mais forte, né? E no ensino básico também. Olha só, quer dizer, tem tempo que eu não vou lá, mas da época que eu estudei lá e depois, durante o tempo que eu visitei várias vezes, é muito forte. Quer dizer, as pessoas têm essa ideia de que tem que fazer alguma coisa que funcione. E isso não basta uma pessoa, é todo o sistema. Tá? Um japonês, quando ele vai comprar alguma coisa, ele prefere comprar uma coisa que seja feita no Japão, mesmo que mais cara, porque é japonês. Tá? Eu recebi um aluno da Holanda, deve ter, sei lá, uns anos atrás, passou 6 meses com a gente, tá? E um tempo depois, 2 anos depois, ele apareceu de novo, veio trabalhar aqui no Rio. Ele queria fazer desenvolver um projeto para saneamento aqui para esgoto. Né? E aí eu vi que ele estava falando muito de uma empresa holandesa. Eu falei, essa empresa é sua, você conhece? Não, ela é holandesa. E aí o cara quer vender a ideia. Tá? O brasileiro, em geral, não vende muito a ideia. O brasileiro deixa para lá. Então, tem que ter mais espírito de ajudar. Tem uma empresa começando, vamos ajudar para ver se ela deslancha. Né? A gente, às vezes, fica achando, esse cara vai ganhar dinheiro, aí deixa para lá. Né? Então, eu acho que precisa criar todo o ambiente. Você precisa ter gente na universidade querendo fazer coisa, na empresa, e tem gente para comprar, que senão não adianta. Aí uma hora dá certo. Porque esse negócio é difícil, você tem que fazer muito para dar certo. É verdade. A professora Poliana comentou aqui que nas escolas estaduais tem buscado a área de inovação e empreendimento, principalmente agora na pandemia, tem vários cursos sendo destinados para os professores.
acredito que para estimular nessa formação do aluno empreendedor e inovador. Não, isso tá tendo esse movimento. O que a gente precisa é todo mundo dar apoio. Aparecer um aluno desse, dá uma força para ver se deslancha. É isso mesmo. Bom, professor, mais uma vez, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação, pelos conhecimentos valiosos que foram, né, compartilhados aqui conosco, né, e esperamos poder ter novamente outras oportunidades como essa. Acho que Patrícia também quer falar um pouquinho. Não, é isso mesmo, Rick. Pode finalizar aí. O meu agradecimento e a minha admiração são eternos. Que é isso? Para com isso. Estou só tentando falar algumas coisas que eu aprendi por aí. Vamos ver se a gente avança. Olha que na minha ousadia, qualquer dia eu levo um ônibus para os alunos visitar o COP. Fica logo aqui. É bom, bom. Isso aí, às vezes, é bom. Sair é muito bom. Quando os alunos vêm aqui, vêm conversar comigo se vale a pena ir para o exterior, eu falo, não, vai porque você vai aprender outra cultura, várias coisas. Inclusive, você vai ver que existe vida inteligente fora do Rio. Tá? E uns anos atrás eu recebi 25 alunos de uma universidade lá no Kansas, lá nos Estados Unidos, e aí eu falei a mesma coisa, eu falei assim, olha, acho que vocês terem vindo aqui para o Brasil deve ter sido muito bom, que vocês devem ter descoberto que aqui também tem alguma né, vida inteligente, né? Aí uma menina lá levantou e ela ficou, puxa vida, eu viajava lá de avião nos Estados Unidos, eu não sabia que o avião era brasileiro, era o Embraer. Ela tinha visitado Petrobras, não sabia que tinha um monte de coisa. Então, abrir a cabeça eu acho que é fundamental. Tá? Esse negócio de você ver que existe vida inteligente, até em Caetité, né? É uma boa. Né? Porque todo mundo fica achando que saiu daqui, não existe, ou sempre imagina coisa diferente, mas realmente a gente, quando vai ver que tem coisas que vale a pena. A gente tem que trocar essas experiências. Bom, muito obrigado aí. Estou por aqui. Muito boa a conversa. Obrigado, professor. Obrigado a todos os participantes pelos comentários, pelas perguntas. Parabéns, professor. Foi muito bom estar com o senhor pelo dia hoje. Tá bom. Muito obrigado. Qualquer coisa é só escrever, estou por aí. Tá. Perfeito. Se cuidem e até a próxima. O Covid eu já peguei, tá? Já tirei de letra. Isso aí. Maravilha. Nem sabia que eu peguei. Não, o pior, eu fui num jantar no dia 7 de março, lá atrás, antes de começar esse negócio de isolamento. Então, participei de um jantar, aí, dia 7 de março, dia 10, que foi uma quarta-feira, eu que sou asmático, acordei com crise de asma de madrugada, nunca tinha tido isso, nem me lembrei o que podia ser. Aí eu tenho sempre a minha bombinha para asma, usei a bombinha e fui para a universidade, dei aula o dia todo, muito cansado e dificuldade de respirar. Aí cheguei em casa, falei, caramba, essa asma está me pegando aqui. Eu achando que era asma só. Eu pratico corrida aqui. Aí, à noite, eu saí de uma corrida de 5 quilômetros. Eu e o Covid, né? Fomos juntos. Aí corri, voltei, sentindo a respiração tinha melhorado.
mas muito cansado. Aí passei o resto da semana cansado e tudo. Aí na segunda-feira eu fiquei sabendo que o cara que estava do meu lado no jantar tinha testado positivo. Mas eu não tive febre, nada, mas depois eu comentei aí isso com uma pessoa que falou com uma professora da USP, ela me mandou uma mensagem dizendo que é uma loucura correr com Covid, não sei o quê, mas depois ela mesma me mandou um vídeo de um médico americano dizendo que quem está com Covid, a pior coisa que faz é deitar e ficar parado. Diz que tem que usar bastante o pulmão para ele não colapsar, ele gruda e ele mandava fazer um exercício de respiração que exatamente é o que eu faço quando eu saio correndo, é para exercitar o pulmão. Então, vocês aí podem sair correndo aí. Vou voltar a jogar bola, então vou voltar a jogar bola que não tem problema. O problema de jogar bola não tem problema não. O problema é se tiver um contaminado que passa para você, né? Então, sai correndo sozinho, você e a bola só. Aí não tem problema não. Verdade. É isso aí. Bom dia. Bom dia, professor. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigado, hein? Tchau, tchau. Tchau. Liga o áudio. Obrigada, Rick. De nada, foi ótimo. Muito Esqueci legal de mesmo. agradecer. Watanabe, professor ainda está por aí? Vamos fazer um print screen, Oh, vamos fazer uma ele foto. saiu. Oh, esqueci. Eu esqueci, eu também esqueci, Tchelle. Para registrar. Então, Só se chamar ele, deixa eu ver Chama se ele ele aí, tá aqui. chama ele aí, Paty, rapidinho, só para tirar uma foto. Chama ele aí, para a gente registrar, porque... Abre a sua imagem, Tchelle. Depois, outra hora, viu? Que os meninos estão agarrados em você. Aqui é bem movimentado, deixa outra hora. Nós ainda temos 79 pessoas online, 78. Não sei se ele vai É, ver. Só se eu ligar. Vamos tentar. Tenta aí. Ricardo, para colocar as pessoas na tela, você que é mais sabido no Teams do que eu aqui, é só fixar, né? Fixar os participantes na tela, isso? Para a gente fazer uma foto bacana depois. Agora o Teams ele é limitado enquanto ao número de pessoas na tela, tá? Tá. Eu acho que ele só pega 12 no máximo, eu acho. Vou tentar identificar os meninos aqui do grupo de pesquisa, ou então acho que eles podem fazer isso, né? Pede para eles, pede para eles Isso. ligarem a câmera. Isso. Paty tá com o microscópio ali atrás, ó. Tá sem áudio, Paty. Foi meu investimento no ano de 2001 para fazer o doutorado, que aqui não tinha. Eu tô pensando em comprar para mim, pros meninos, para ensinar os meninos em casa. Mas é mesmo. Não atendeu, não. Ele tá quase na hora do almoço, né, Paty? Ele deve estar cansado também, ficou 2 horas. Teams. Microsoft Teams, né? Teams. Teams. É de time, né? De equipe. Licença, bom dia. Eu queria tirar uma dúvida. Eu sou Jefferson. Eu me inscrevi, só que eu coloquei meu e-mail pessoal. E eu não sei se tá rolando frequência, porque eu não tenho acesso ao chat. Só que eu coloquei meu e-mail pessoal na inscrição, só que eu entro pelo e-mail institucional da UNEB. Tá de junho, Vilma, para pagar?
Ô, Ah, tá. Jefferson, tá tendo frequência sim. A professora Tchelle, a gente tem um mecanismo que puxa a frequência. E deixa eu ver. Jefferson Manuel, é isso? Isso. Pronto, seu nome aparece aqui pra gente, viu? Não precisa se preocupar, não. Certo. Pronto, então vamos fazer a foto final. E lembrando da atividade amanhã à noite, né? Sim. Quem tá com o roteirinho para lembrar o pessoal? Sim, deixa eu falar aqui o roteiro. Ei, Watanabe. A atividade de amanhã, então, vai ser a mesa redonda, que é o ato de fazer ciência, com Celi Marcos, Bezerra dos Santos, e e ele vai falar sobre a importância lógica do saber pesquisa, ou saber pesquisar, perdão, e junto com ele Alcester Diego Coelho de Lima, que vai falar sobre cuidados na publicação científica. Amanhã, dia 8/7, às 19h30. Rick, ele tá Oh, voltando. Cadê pronto. Tchelle? Abram logo os vídeos aí para quando o professor chegar já tá pronto para tirar o print. Ó, Tchelle, abre aí, Tchelle. Quem mais tiver aí? Deixa eu ver se eu tenho como colocar aqui todo mundo na tela. Eu acho que Celi Marcos tá aí? Polly? Isso. Abram os vídeos. Bruna, Ramon, Pedro, Érica, Suzy, Jefferson. Prontos? Podemos? Falta mais alguém? Tentem isso, focalizar bem o rostinho de vocês, porque senão vai sair cortado, viu? O Watanabe tá aparecendo aí, Henrique? Peraí, deixa eu buscar ele aqui. Eu tô aqui no Rio. Peraí. Tá. Paty, eu só consigo deixar o Watanabe grandão e o resto pequenininho. Deixa eu... Na minha tela eu nem consigo ver. Você consegue ver, Tchelle? Não, ele sumiu daqui da minha tela também. Eu tô aqui. Agora tá na minha, vamos lá. Vou tirar o sorriam. Peraí, deixa eu acender a luz aqui para ver se melhora. Aí. Pronto. Saiu. Vou mandar no grupo. Aí você manda pro professor também, Paty. Tá ok, tá Gente, certo. muito obrigada, viu? Abraço a todos e até amanhã à noite. Até. Bom, obrigado aí, hein? Um abraço. Tchau, beijão. Tchau. Valeu, viu, gente? Falou, Paty.